Meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor no livro de Êxodo, capítulo de número 17. Nós vamos ler apenas o verso de número 1. Êxodo 17, verso de número 1, a palavra do Senhor nos diz: Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós estamos na Tua presença e acabamos de ler um trecho da palavra do Senhor. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que nos instrua por meio do Teu Espírito. Aplique, ó Deus, a Tua palavra, ó Deus, na nossa vida e em nosso coração. Transforma-nos, ó Deus, para Ti mesmo e nos faça, ó Pai, cada vez mais conhecê-lo, ó Deus, por meio daquilo que o Senhor revelou a nós. Nós pedimos assim a Tua bênção em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, essa é uma das progressões do texto aqui do povo de Israel, da história que nós conhecemos tão bem. E o povo está numa caminhada no meio do deserto, mas a pergunta que surge em meio a tudo isso, quando nós lemos esse verso, por que acontece coisas ruins ou quando que o mal acontece na nossa vida, apesar de estarmos no caminho certo? A gente sempre se pergunta isso, porque na maior parte das vezes nós entendemos o Evangelho a partir de uma visão legalista. Ou seja, se eu orar todos os dias, se eu estiver lendo a Bíblia, se eu estiver indo na igreja, se eu estiver cumprindo com as minhas atividades, o Senhor ele tem que responder sempre positivamente aquilo que são os meus desejos ou aquilo que normalmente são os nossos sonhos e projetos. Normalmente nós somos levados a esse lado de que tem apenas uma relação de causa e efeito, ou seja, se acontecer alguma coisa ruim, é porque, de fato, alguma coisa não estava andando tão certo assim na minha vida, e, portanto, Deus reagiu assim. E nós nunca percebemos que a palavra de Deus nos leva a um nível, e está nos levando a um relacionamento com Deus de maneira muito mais profunda do que essa relação que normalmente nós ouvimos, a partir de vários movimentos evangélicos. A palavra de Deus está nos mostrando sempre que o fim, sempre, das nossas vidas vai ser glorificar a Deus e que, portanto, nas coisas boas ou ruins, nós precisamos olhar na perspectiva de que Deus está usando as nossas vidas para o fim que Ele desejar, mesmo que, muitas vezes, coisas ruins aconteçam na nossa vida. Nós estamos diante de um texto que é interessante notar as figuras aqui do texto. A primeira coisa é porque Refidim, ele literalmente aqui no texto original significa lugar de refrigério, tá? Lugar de refrigério. Possivelmente era um oásis que eles sabiam, nós vamos para lá e lá nós teremos água, porque lá é um lugar que é conhecido assim. Imagina você um belo dia falar assim, olha, num tempo mais frio, falar, nós vamos para Caldas Novas, lá tem água quente. Chega lá, nesse dia só tem água fria, e você fala, meu Deus, mas aqui não era a terra da água quente? Fala, não, agora não é mais. É mais ou menos o oposto, ou seja, eles estão indo para um lugar que era conhecido como esse lugar de refrigério. Mas há uma outra construção nesse texto que também nos chama a atenção, porque o texto diz assim, segundo o mandamento do Senhor. Se você pegar literalmente o texto está dizendo pela boca de Yahvé, tá? Então eles foram para lá, não foi porque eles achavam que deveriam, ou porque era o plano deles, mas eles estão obedecendo literalmente aquilo que Deus tinha dito. Essa expressão, ela repete no livro de Números, no capítulo 3, no capítulo 4, no capítulo 9, 10, 13, 33. É a mesma construção de frase, pela boca do Senhor. Portanto, eles estão fazendo algo que Deus tinha determinado que eles fizessem, só que eles chegam ali em Refidim, lugar de refrigério, e eles não têm água para beber. Quero relembrar uma história. Há um psiquiatra, na verdade,
que tem tido muita entrada no nosso meio, e muitas vezes no meio evangélico, pelo seu apelo, e algumas pessoas não têm conseguido fazer exatamente a leitura daquilo que é a proposta. Viktor Frankl, ele escreve um livro chamado Em Busca de Sentido, que foi a primeira parte do livro, ele contando a história dele de sobrevivência no campo ali de extermínio, né, nos campos nazistas. Ele conta a sua história, ele conta como ele perde a sua esposa e como que eles sobrevivem ali, e há um apelo forte da sua história e a história de sobrevivência dele num campo de concentração. Ele, logo a seguir, quando ele sai, ele é criador da logoterapia, né, que é considerada a terceira escola vienense de psiquiatria. E aqui o foco é que ele fala a respeito de encontrar o sentido da vida, que o segredo da vida é você encontrar esse sentido, não importa qual seja o sentido. Alguns acham que ele tem um viés religioso, porque ele não fala contra Deus. Então, ele não fala, por exemplo, você é um cristão, ele não fala contra isso. Se esse é o sentido da sua vida, vai. Né? Mas qualquer que seja, você precisa buscar um sentido para a vida, um sentido onde você possa mirar. É por causa, principalmente da sua experiência e de outros que sobreviveram a um campo de concentração, e ele começa a citar, e ele tem um argumento forte, mostrando que, mesmo num campo de concentração, o índice de suicídio era praticamente zero, né? Em meio a tantos terrores de morte, em meio a tanta morte, mesmo assim as pessoas não pensavam em tirar a sua própria vida, porque ele diz que elas tinham um sentido. E o sentido para muitos deles era sair daquele campo de concentração com vida. Assim ele mira a vida, ou seja, qualquer que seja o sentido que você possa ter. E muitos de nós, muitas vezes, viramos a nossa chave da nossa vida e existência nesse sentido, ou seja, o sentido da minha vida talvez seja família, talvez sejam bens, projetos, sonhos de vida que nós temos, e alguma causa também por que lutar, que seja toda a nossa vida envolvida com isso. E muitos de nós fazemos esses modelos ou esses arranjos de vida porque nós achamos que o segredo da vida é você encontrar um determinado sentido. No texto que nós lemos, ao olhar para cá, a gente conhece o restante da história. Eu li o verso 1, mas nós temos como nosso contexto aqui imediato tudo o que aconteceu. O texto diz que logo a seguir, mesmo que eles estavam indo para esse lugar de refrigério, eles contenderam contra Moisés. A primeira palavra que é usada é que eles murmuraram, né? Mas o murmúrio deles aqui tem uma conotação violenta. É mais do que murmurar. Eles miram em Moisés a causa de tudo aquilo ali que estava acontecendo. Portanto, a raiz da palavra, ela sempre indica uma luta ou uma briga junto com o murmúrio. Ou seja, é muito mais profundo do que apenas alguém reclamar que não tinha água para que eles bebessem. Quando a gente encontra em meio a tudo isso, e olhando para a pergunta que eu fiz desde o início, como que nós reagimos quando muitas vezes nós achamos ou muitas vezes entendemos que estamos fazendo aquilo que o Senhor nos manda e mesmo assim as coisas não acontecem da forma como nós achávamos que deveria acontecer? Naturalmente esse povo reage, e a forma deles reagirem naturalmente muitas vezes expressa aquilo que nós também fazemos naturalmente diante do nosso Deus. A primeira coisa que acontece muitas vezes e que a gente tem que colocar o nosso coração diante de Deus é que, diante disso, nós temos uma raiva mal direcionada aqui. É o primeiro movimento que esse povo faz. Logo a partir da leitura do contexto que eles estão, olhando para o deserto, para aquela situação, a primeira coisa que eles fazem é a reação natural de todo ser humano, uma raiva mal direcionada. E isso eles estão, na verdade, querendo se rebelar contra Deus, que tinha mandado que eles fossem para lá, mas agora a figura que eles têm na frente materializada é Moisés.
Ou seja, a culpa é sua, a culpa é sua, a culpa é de Moisés. Portanto, em meio a esse resmungo da multidão, a gente vai ver que eles estão ali agora voltando de maneira errada à sua raiva. Muitas vezes nós reagimos da mesma forma, nós reagimos diante de situações onde parece que Deus não nos respondeu da maneira como nós achávamos que deveria. Nós miramos talvez na igreja, na liderança da igreja, na nossa família, naqueles que estão mais próximos, nós achamos alguém para que possa ser o alvo dessa raiva nossa, daquilo que nós estamos passando, porque Deus não agiu da forma como nós pensávamos que Ele deveria agir. E assim nós, naturalmente, por causa da inclinação do nosso coração, muitas vezes nós reagimos da mesma forma. E aí nós entendemos que a palavra de Deus está falando de uma reação comum, minha e sua. É natural do homem pecador fazer isso, da mesma forma como o povo de Israel fez. Se a gente caminha um pouco no texto, você vai notar que eles agora falam tudo de Moisés. Eles falam, foi você que nos trouxe para cá, foi você que trouxe aqui os nossos filhos, fala para que nos fizesse subir do Egito, para nos matares de sede, a nós, a nossos filhos e a nossos rebanhos. Eles estão murmurando agora e voltando-se contra Moisés. Mas eles não percebem que ao lutar contra Moisés, na verdade eles estavam com raiva de Deus. O texto também nos aponta que eles estão prontos também para matar Moisés, ou seja, tirar tudo isso da vida. Agora, aplicando para nossas vidas, muitas vezes nós temos a mesma direção. Quando nós não entendemos exatamente aquilo que Deus está fazendo, muitas vezes miramos a nossa raiva em outros, naquilo que está externamente ou que representa para nós a ideia de Deus. Agora, o segundo passo que a gente dá normalmente é querer tirar Deus completamente da nossa vida e da nossa história. Se é assim, se nós estamos fazendo tudo de acordo com o que o Senhor disse, e se Ele não reage da forma como nós acharíamos que deve reagir, ou seja, eu estou fazendo bem, eu estou andando direitinho, e Deus não está respondendo de acordo com aquilo que eu acho que deve responder, a primeira coisa que nós fazemos, então, é ter raiva de Deus, e a segunda é falar, nós vamos tirá-lo da nossa vida. A ideia do povo de Israel é, se nós matarmos então Moisés, nós estaremos livres de tudo isso. E isso eles tentaram várias vezes. Isso em algumas vezes eles miraram em Moisés e falaram, vamos matá-lo. Mas essa também, se nós notarmos, como a palavra de Deus diz, Paulo falando aos Coríntios, que isso serve para testemunho nosso. Nós vamos compreender que muitas vezes nós temos reações muito parecidas na nossa caminhada cristã. Mas há uma segunda atitude ainda, há uma incredulidade completamente insensata. A incredulidade insensata, ela diz respeito àquilo que você olha apenas para o hoje, para o agora, a situação que você está envolvida e não consegue olhar para trás ou olhar para todos os feitos do Senhor na história. E não conseguir se colocar dentro dessa história da redenção. Não conseguir olhar para tudo isso, até mesmo que aconteceu com você ou com outras pessoas, servos do Senhor, e não conseguir entender que você também faz parte da mesma história da redenção. A incredulidade insensata é assim, ou seja, ela olha apenas o recorte do momento, ela é reducionista na fé, ou seja, nesse bloco, se eu estou sofrendo, ou estou passando alguma privação, ou algumas coisas estão acontecendo na minha vida que estão trazendo extremo sofrimento e desconforto, portanto, o Senhor, Ele não está aqui. É como o texto termina, a pergunta, está o Senhor entre nós ou não? Será que o Senhor de fato está olhando para nós? Será que o Senhor de fato é esse Deus poderoso? Será que Ele governa mesmo todas as coisas? Será que Ele conduz mesmo a nossa vida? Ou tudo aquilo que nós lemos ao longo da liturgia aqui, falando a respeito do amor de Deus, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, fome, nudez, perigo, espada? Só que muitas vezes quando esses elementos vêm individualmente,
muitas vezes nós temos dificuldade de lidar com tudo isso. E essa incredulidade insensata é uma incredulidade que não olha para trás os feitos do Senhor, ou aquilo que Ele já tem feito na nossa vida, e não crê que se Ele está permitindo que algo aconteça na nossa vida, Ele vai ser glorificado por meio disso, e esse é o fim para qual nós fomos feitos. Parece que nós entendemos aquilo que nós decoramos apenas do lado positivo. Qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E a glorificação de Deus na nossa vida pode ser até mesmo com a nossa morte. A glorificação de Deus na nossa vida pode ser até mesmo com os nossos sofrimentos. E parece que nós tiramos isso da nossa visão, do nosso campo de atuação, e muitas vezes a incredulidade insensata, ela não olha para trás. Se você notar, esse povo aqui era um povo que tinha visto milagres que assim, nenhum de nós aqui talvez possa ver um dia na vida. Milagres assim, aquilo que estão acontecendo no dia a dia, na sua vida, e eles tinham visto tudo isso acontecer diante dos seus olhos. Mesmo assim, eles não olham para trás e falam, se o Senhor já fez isso, o Senhor vai providenciar a água necessária para a nossa vida. Pelo contrário, eles não lembram de tudo aquilo que Deus tinha feito na vida deles. Então a questão aqui que nós precisamos para fortalecer a nossa fé não é ver milagres ou ver acontecimentos que Deus possa fazer, como muitas vezes o evangelicalismo brasileiro caminhou. Ou seja, se eu ver algum milagre, eu vou crer nesse Deus e vou servi-lo até o fim. Aqui está a prova que milagres diante dos olhos nunca transformou o coração dessas pessoas. E muito menos vai transformar o nosso. Aquilo que Deus está caminhando e nos levando é para conhecê-lo. E ao conhecê-lo verdadeiramente, todos os nossos afetos, os nossos desejos serão direcionados para Ele, e nós chegaremos ao ponto de falar, como Jó, ainda que o Senhor me mate, eu continuarei confiando no Senhor. Eu vou continuar na Tua presença. A incredulidade insensata muitas vezes invade o nosso coração. Mas há um terceiro passo ainda, que eles têm um relacionamento muito mal interpretado com Deus. Eles interpretam de maneira errada que tudo aquilo que Deus já tinha feito na vida deles. E eles não percebem que eles estão ali andando e até aquele momento mantidos por sua graça e não por suas obras. O povo de Israel estava sendo mantido pela graça de Deus e não era pelas obras dele. Se fosse pelas obras, essa causa de efeito que o povo tanto estava entendendo, se nós estamos fazendo isso, Deus tem que responder assim. Se fosse assim, Deus já tinha exterminado esse povo todo já na saída ali. Já na saída. Logo a partir ali, quando eles passam o Mar Vermelho, eles já começam a murmurar contra Deus. Eles já começam a falar das privações, daquilo que eles não tinham, e não olham para aquilo que Deus já tinha dado, ou para aquilo que Deus estava fazendo. Falando esses dias no texto de Êxodo 14, lembrando que esse povo ele não fazia um movimento básico. Se eles estavam agora com o coração distante de Deus, e achando que Deus talvez não estivesse ali por perto, era só olhar para cima. Olha para a nuvem que está em cima e você saberia que aquilo era uma manifestação visível da presença de Deus ali. Mas esse povo tinha uma ideia no coração de que a reação de Deus na nossa vida é por obras. Então, se eu tenho obras, Deus responde positivamente a minha vida. Isso nunca foi assim na revelação da palavra de Deus, não era assim na vida desse povo e nem é assim na nossa vida. A ação de Deus, nós precisamos lembrar que nós somos mantidos pela graça dele e não pelas nossas obras. Só que o nosso coração, ele inclina para tudo isso, ele inclina para essas coisas. Nós muitas vezes estamos arraigados num sistema religioso, muitas vezes que é muito mais católico do que protestante, ou seja, se eu tenho graça suficiente, se eu sofro bastante,
né, o Senhor tem que me responder, eu responder todas as minhas orações, ou se eu estou andando direitinho, se eu fiz 40 dias de oração e de jejum, se eu fiz a campanha disso ou daquilo outro, eu preciso e agora eu exijo do Senhor que o Senhor me responda de acordo com a minha vontade. É de engano. Nós nunca fomos mantidos, e a palavra de Deus sempre nos mostrou isso, que tudo veio pela sua graça, e é tudo pela sua misericórdia, e nunca foi pelas nossas obras. Nós somos mantidos assim. Portanto, a palavra de Deus nos ajuda a compreender que muito mais do que ao olhar para a vida, na caminhada, na peregrinação, você tem uma busca de sentido, ou fazer da sua vida um sentido ali, que seja isso de maneira completamente superficial, aquilo que a palavra de Deus nos ajuda a entender ou compreender é que nós precisamos atentar, que aquilo que nós precisamos compreender é que nossas vidas elas servem para a glória do Senhor. E tudo aquilo que acontece com a nossa vida, ela não é aleatório, ela não está solto, mas tudo isso Deus está levando a um fim proveitoso. E se Deus quisesse glorificar através da nossa vida, da nossa morte, da nossa enfermidade, da perda de bens ou de uma série de coisas que pode acontecer aqui na terra, que seja, mas que o nosso coração continue na presença do Senhor, sabendo que a nossa vida ela serve para a glória e louvor do nosso Deus. É maior do que você encontrar um sentido debaixo do sol. Porque você vai ter um ponto de referência e de contato que muda rapidamente. Se o sentido da sua vida for voltado para a sua família, para os seus filhos, para os seus bens, para as suas posses, para aquilo que você adquire ao longo dessa caminhada, saiba que isso muda e muda muito rápido. E quando essas coisas mudam, nós perdemos o referencial. Aquilo que a palavra de Deus quer nos levar é que a gente tenha um referencial eterno, na eternidade, não debaixo do sol. Não apenas um momento de saciar necessidades imediatas, que no caso desse povo era a sua sede. Eles estavam apenas olhando, olha, agora nós vamos morrer de sede nesse lugar. Uma coisa só. Mas eles já sabiam que Deus já tinha feito tantas outras e que Ele poderia providenciar água. No texto aqui específico, Deus estava usando esse povo para contar a mais bela história ou olhando diretamente para a redenção. Porque Deus fez água brotar da rocha e essa rocha que serve de tropeço para esse povo, a palavra de Deus nos fala que essa rocha é Cristo Jesus. Esse povo não espera nem um instante para ver aquilo que Deus iria fazer. Eles estão diante de um dos maiores acontecimentos agora, ou seja, afunilando para contar essa história da redenção. Eles estavam diante da rocha, mas eles não aguentam esperar. Nós queremos mais é a água. Nós não queremos saber de nada. Ao concluir nesse texto, algumas coisas acontecem ruins. São coisas ruins que acontecem na nossa vida, mas às vezes a gente se pergunta por que eu estou obedecendo a Deus. Como eu falei, naturalmente brota do nosso coração sentimentos de raiva, uma raiva mal direcionada, e a gente precisa se perguntar para isso. Você está num momento assim, onde algumas coisas você não está compreendendo na sua vida, na sua caminhada, e você está direcionando a sua raiva para outros, mas na verdade você está com raiva de Deus que permitiu que isso acontecesse na sua vida. Nós ainda temos uma incredulidade insensata, ou seja, a gente não consegue olhar para trás, nós não conseguimos olhar para a Escritura e ver se Deus já fez isso. Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Portanto, Deus sabe o que está fazendo na nossa vida. Será que nós não temos um relacionamento mal interpretado com Deus, de muitas vezes achar que é uma causa e efeito? Se eu acho que eu estou fazendo bem, Deus tem que me responder com bem? A palavra de Deus nos ensina, continue confiando na graça e na obediência de Deus. Continue assim. Há um autor, Philip Hayek, ao comentar esse texto, ele fala: o povo assumiu o pior, como costumavam fazer.
Assim, eles concluíram que Deus os havia abandonado mesmo ao ponto da morte. Embora suas palavras fossem dirigidas contra a vontade de Deus, profeta, eles estavam realmente impugnando os motivos de Deus. Eles estavam acusando de tentar prejudicá-los. Normalmente, muitas vezes, cometemos o mesmo pecado. Nós reclamamos de que Deus está fazendo em nossas vidas, especialmente o sofrimento que devemos suportar. Não é bom para nós, mas realmente prejudicial. Isto é negar a vontade de Deus e a sua proteção. A palavra de Deus mais à frente diz ao povo: eu vou me colocar diante de vocês, na frente dessa rocha. E Deus agora começa a se revelar a esse povo. Mas uma das coisas que nós precisamos atentar é que alguns podem dizer: olha, eu serei cristão se Deus me explicar por que isso está acontecendo na nossa vida. Isso é um cristianismo bem reducionista, sabe por quê? Muito mais do que explicação, Deus deu a si mesmo por nós. Muito mais do que explicação. Ele deu a si mesmo. Aquilo que muitas vezes nós achamos que estamos seguindo a Deus, muitas vezes nós estamos esposando um outro evangelho, porque a palavra de Deus nos mostra, agora em Cristo Jesus, que era exatamente isso. Se às vezes as pessoas falam, por que pessoas boas sofrem? Nós sabemos que bom mesmo só Cristo Jesus. Mas a palavra de Deus nos mostra que na história, ou na história da redenção, aí sim, Cristo Jesus, Ele leva sobre nós os nossos pecados, como Isaías 53, verso 5 diz, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isaías 63 ainda nos diz: em toda angústia deles foi Ele angustiado, e o anjo da sua presença os salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão Ele os remiu, e os tomou, e os conduziu todos os dias da antiguidade, falando do povo do Senhor, aquilo que eles não estavam vendo que o Senhor estava fazendo. Cristo se deu por nós. Tudo aquilo que nós vivemos, então, fazendo a vontade do Senhor, pela boca do Senhor. Nós estamos fazendo isso e muitas vezes algumas coisas ruins estão acontecendo na nossa vida. Olhe para cima, olhe para o alto. Saiba que o Senhor está sendo glorificado através das nossas vidas. Isso não é aleatório. Deus não se esqueceu de nós. Na verdade, somos privilegiados, porque Deus está contando essa história da redenção também através das nossas vidas. Vamos orar? Se você puder ficar em pé, nós vamos orar.